Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor, para a nossa edificação e crescimento no Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude no entendimento da sua palavra. Que possamos crescer no conhecimento dele, de Jesus. Então vamos orar para começar esse estudo. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu. Obrigado por esse momento aqui na sua presença. Obrigado pelo privilégio que o Senhor me dá de toda terça e todo sábado trazer um estudo da tua palavra para os teus filhos, para aqueles que querem ouvir. Que o Senhor me abençoe e me ajude na transmissão da sua palavra. Que o Senhor abençoe e ajude os teus filhos no entendimento da mesma. Assim eu lhe peço e lhe agradeço por tudo no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude a cada dia crescermos mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nosso estudo de hoje tem por título A Terra Geme. A Terra Geme. Os irmãos já ouviram essa expressão? A terra está gemendo. Essa é uma expressão bíblica, né? Então, vamos começar o nosso estudo de hoje em Levítico, capítulo 18. Por que a terra está gemendo tanto nos últimos dias? Por que será que ela está gemendo? Então, a terra está gemendo devido à corrupção dos homens. A terra está vomitando os seres humanos da sua face, porque não está suportando mais tanta corrupção, né? Aqui em Levítico, capítulo 18, os versos... Levítico 18, do 1 ao 3, nos diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Então Deus estava tirando o povo dele do Egito e levando para a terra de Canaã. E os egípcios eram pessoas ímpias, pessoas que não serviam a Deus, pessoas que adoravam muitos ídolos, muitos deuses. E Deus tirou seu povo do Egito e agora ia levar para a terra de Canaã, onde as pessoas também eram idólatras, onde as pessoas também eram corrompidas. Aqui no Apocalipse 11, 18, nos diz que Deus, para destruir os que Deus viria com ira para destruir os que destroem a terra. Então, no capítulo 18, nós vamos ver a razão da terra gemer tanto, não é? Então, aqui nos versos do 1 ao 3, Deus está dando conselho para o seu povo não praticar as obras do povo que moravam na terra de Canaã, porque as obras que eles praticavam eram para a morte. Então, nós já lemos, né? Então, Deus manda Moisés levar o seu povo para a terra de Canaã, terra que manava leite e mel. Mas Moisés morreu. E quem levou foi Josué. Mas Deus mandou o povo não praticar as obras que aquele povo praticava. Nos versos do 4 ao 5, nos diz o seguinte: Farei segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus.
Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Então, Deus, ele deu leis, Deus, ele deu estatutos, Deus deu juízos para que o homem, para que os seus servos, para que o seu povo obedecesse. Então, o povo de Deus tem que ouvir, tem que praticar, tem que obedecer a palavra dele. Não pode estar seguindo regras de outros povos, de outras nações, de outros deuses, de outro pai. Então, nós temos que obedecer ao nosso Deus. E Deus deixou isso bem claro para Moisés e também para Josué, né, que levou o povo. Então, Deus deixou as suas leis. Aqui, os versos 6 e 7, versículo do capítulo 18 de Levítico, nos diz assim: nenhum homem se chegará a qualquer parente da sua carne, para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai, de tua mãe, ela é tua mãe. Não descobrirás a nudez. Deus está falando aqui das regras que os filhos dele não poderia quebrar. Então, Deus proíbe o relacionamento sexual entre parentes, principalmente os mais próximos. Então, Deus proíbe o filho de se relacionar com sua mãe, a filha de se relacionar com seu pai, os irmãos de se relacionar sexualmente entre si, e assim sucessivamente. Então, Deus proíbe este relacionamento. Os irmãos podem ler aí Levítico 18, do 6 ao 17, para ver o geral, né? É bom ler. Então, Deus, ele disse para seu povo: não faça isto que estas nações fazem. Não pratique estas obras. Então, não tenha relacionamento sexual com pessoas da sua família. De jeito nenhum. Então, em Levítico 18, do 19 ao 20, Deus fala o seguinte: não te chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação. Nem te deitarás com a mulher de teu próximo, para te contaminares com ela. Então, Deus proíbe aqui, mesmo marido não pode se relacionar sexualmente com sua esposa, ela estando no período menstrual. E muito menos, né, o homem se relacionar com a mulher casada. Então, isto é abominação, isto é pecado, né? Então, Deus botou várias leis, várias regras para seu povo seguir. Aqui o versículo 21, ele nos diz o seguinte: e da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Então, estas outras nações, os egípcios, os cananeus e os povos daquelas nações que não serviam a Deus, eles tinham os seus deuses, né? E muitos deles pegavam os seus filhos pequeninos e entregavam para ser sacrificado aos seus deuses. A Moloque, que a criancinha era sacrificada viva, era queimada viva em prol do Deus daquelas pessoas, e eles achavam que isto era
uma oferenda ao Deus deles, então Deus está dizendo: e da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor. Então, isso é uma profanação. Você pegar o seu filhinho, a sua filhinha, e queimar vivo para um ídolo, para um Deus. E o Deus Moloque, que não tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. Quer dizer, não tem vida, mas tem alguém que recebe essas oferendas, que é Satanás. Então, os versos do 22 ao 25, Deus diz o seguinte para seu povo: com homem não te deitarás, como se fosse mulher. É abominação. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher. É abominação. Então, Deus está proibindo o relacionamento sexual, ou com homem, mulher com mulher. Nem te deitarás com animal, para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal, para juntar-se com ele. É confusão. Então, Deus, ele dá essas regras para o seu povo. O povo de Deus é um povo santo. As pessoas que praticam esse tipo de coisa são pessoas que não servem a Deus, são pessoas abomináveis perante Deus. Deus não se agrada disso. Deus, ele destruiu Sodoma e Gomorra por causa dessas práticas. Verso 25. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Então, Deus visitou o Egito, Deus visitou Canaã, Deus visitou Sodoma e Gomorra, e Deus está visitando o nosso mundo hoje. A terra hoje está ficando parecida com o povo desses tempos, né? Do tempo de Sodoma e Gomorra, do tempo de Canaã, do tempo de Noé. Então a terra está ficando idêntica. As pessoas hoje querem que os pais casem com as filhas, que as mães casem ou tenham relacionamento sexual com os filhos. Eles chamam isso de incisão. Deixa eu ver como é o nome mesmo. Chamam isto de incesto. Não é incisão, é incesto. Quer dizer, a mãe com o filho, o pai com a filha, os irmãos juntos. Isto é incesto, isto é bom, isto é legal. Isto é abominação diante de Deus. Deus condenou isto. Mas os malignos, os filhos do diabo, dizem que isto é maravilhoso e querem passar isso nos governos, nas nações, fazer isso como leis, para ser aprovadas, para que o mundo tenha esta abominação. Isto está cada vez mais forte. E Deus a terra está vomitando este povo. Então, a terra vomitou os cananeus, a terra vomitou os egípcios, a terra vomitou Sodoma e Gomorra. O que é esse vomitar? É ser destruído. Deus vem com juízo. Deus está fazendo a mesma coisa no nosso mundo. São terremotos, são furacões, são vulcões,
são chuvas, são neves, são tantas coisas que Deus está vindo para esta terra devido a estas mesmas coisas que nós estamos vendo aqui. Então, o verso 25, e a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade. Então, Deus, quando não suporta mais tanta iniquidade, Ele visita a terra para trazer justiça, para limpar a terra de tanta imundície. E a terra vomita seus moradores. Então Deus diz aqui, e a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. No caso, os cananeus. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Então, não devemos praticar estas coisas, porque estas coisas contaminam a terra, e a terra vomita o homem, ou com outras palavras, mata os homens, elimina os homens da face dela. Verso 28, não suceda que a terra vos vomite, vendo-a vós contaminado, havendo-a vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Então Deus está dizendo o seguinte: se vocês praticarem as mesmas coisas que o povo dessa terra praticava, essa terra vai vomitar vocês. E nós vemos lá em Reis, em Crônicas, a terra vomitando o povo de Israel. O povo de Israel foi levado escravo para as outras nações, porque o povo praticou as mesmas coisas. Então, nós que já temos Deus, já temos Jesus na nossa vida, devemos ter cuidado com a nossa vida espiritual. Será que realmente estamos obedecendo o nosso Deus? Será que realmente estamos praticando as suas obras? Será que realmente estamos fazendo o que Ele nos manda? Verso 29. Todo que fizer alguma destas abominações, sim, aqueles que as cometerem serão eliminados do seu povo. Então, este é o vômito que a terra faz, elimina, é tirado, é ceifado do meio dos outros. Então, meus irmãos, nós devemos ter muito cuidado com o que estamos fazendo. Devemos obedecer a palavra de Deus. Ou nós obedecemos a palavra de Deus, ou seremos eliminados, destruídos, porque Deus visita a iniquidade da terra para limpar a terra, para fazer esta limpeza. Versículo 25, Deus nos diz que
a terra se contaminou com tudo isto, todos aqueles pecados, né? Os pais com as filhas com o pai, a mãe com os filhos, e assim sucessivamente, os homens deitando com homens, e mulheres com mulheres, se tendo relacionamento com animais, estava uma verdadeira imundície. Hoje as pessoas estão fazendo do mesmo jeito. E Deus que está fazendo? Como Deus está reagindo a isto? A terra está gemendo de dores. A terra não está mais suportando tantas coisas ruins. Então, aqui em Gênesis 4, Gênesis 4, do 25 e 26, nos diz o seguinte: tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente, em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então, quando começou essa depravação no mundo, né? Desde os descendentes de Caim. Prestemos bastante atenção. Os descendentes de Caim não são descendentes de Adão. Então, os descendentes de Caim são os descendentes da serpente. Como assim? Todos aqueles que rejeitam a salvação, que rejeitam a obediência à palavra de Deus, todos aqueles que têm ódio, que se revoltam contra Deus, estes são os descendentes de Caim, porque Caim foi um que não quis obedecer a Deus, mas sim a serpente. Então Caim é descendente da serpente, e os descendentes dele são descendentes da serpente, porque todos são do mesmo jeito, certo? Então, versículo 25 e 26 nos diz que Adão teve um filho chamado Sete, e Sete teve um filho chamado Enos. E só a partir de Enos, Deus começou a ser invocado. Seja bem-vindo, Joséana. Então, Deus começou a ser invocado de Enos para frente. Então, Deus começou a ser adorado na terra, porque Abel, Caim matou. Então, ficou só a descendência de Caim. A descendência de Caim é a descendência da serpente, é a descendência de Satanás. São aqueles que não querem saber de Deus. Então, Caim prosperou muitas pessoas. Teve muitas cidades. Naquele tempo as pessoas viviam muitos anos. Então, Caim teve muitos filhos. Teve uma descendência muito grande. Então, eles prosperaram, né? Cresceram. Então, Enos, os descendentes de Enos começaram a adorar a Deus. Somente quando Enos nasceu, Deus começou a ser adorado na terra. Aqui em Gênesis 6, do 1 ao 2, nos diz o seguinte: como se fora multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas,
Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradavam. Então, os filhos de Deus olharam as filhas dos homens. Aqui muitos interpretam esse texto errado. Dizem que os filhos de Deus eram os anjos caídos que tiveram relacionamentos sexuais com as mulheres dos homens, as mulheres humanas. Isto é uma interpretação completamente errada da Bíblia. Os filhos de Deus aqui eram os descendentes de Enos, que eles que adoravam a Deus, eles passaram a invocar o nome de Deus. Eles eram os filhos de Deus nesta época. As filhas dos homens eram as filhas de Caim, descendente de Caim. Deus proíbe o povo dele se relacionar com pessoas das outras religiões. Jesus diz que a luz não se une com as trevas, não dá certo. Então aqui, os filhos de Caim, as filhas de Caim começaram a se casar com os filhos de Enos, os descendentes. E o que foi que aconteceu? Então, aqui no versículo 3, então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então, os filhos de Enos, né? Os filhos de Enos, os filhos de Deus, aqueles que passaram a invocar Deus, aqueles que passaram a adorar Deus, vendo as filhas dos descendentes de Caim, então foram se agradando delas e foram casando-se com elas, tendo relacionamentos íntimos sexuais e foram gerando outros filhos e foram se afastando de Deus e foram praticando as mesmas obras que eles faziam, obras malignas, obras que não agradavam a Deus. E o homem foi se corrompendo mais e mais. Então, muitos dizem que aqui eram os anjos caídos tendo relacionamento com mulheres. Não sei de onde tiraram isso. Anjos não têm sexo. Anjos não são seres humanos. E inventaram esse negócio, né? Então, aqui são os descendentes de Enos, que eram os filhos de Deus. Mas ao se unirem as filhas de Caim, que não tinham nenhum pudor, não tinham nenhum respeito, não tinham regras a obedecerem, os pais eram malignos, eram corruptos, eram assassinos, e eles se casaram. Nós vemos na Bíblia o marido de Jezabel, né, o rei Acabe, casou com Jezabel, uma estrangeira, e Jezabel levou todos os ídolos dela para Israel, e lá ela conseguiu, né, afastar o povo de Deus da presença de Deus. É isto que aconteceu com os descendentes de Enos. Também Salomão, né, casou com muitas mulheres estrangeiras que tinham outros deuses, e Salomão também se afastou de Deus. Isto foi o que aconteceu com os filhos de Deus nesse tempo. Os filhos de Deus eram os descendentes de Enos, e eles casando com essas mulheres que não serviu a Deus, que não obedeceu a Deus, eles também se afastaram de Deus. E o mundo ficou feito uma bagunça, né? Deus não suportou mais
Aqui no versículo 3, então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então o homem deixou de ser espiritual para ser carnal. O homem deixou de adorar a Deus para adorar a carne. E Deus diminuiu a idade dos homens, dos seres humanos naquela época. Naquela época os homens viviam muitos anos, mas agora iriam viver só 120. Muitos viviam mais de 900 anos, mas devido ao pecado, Deus diminuiu a idade deles. Agora iriam viver 120 anos. 120 anos. Então, Deus diz: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois ele é carnal. Deus não habita no meio do pecado. Deus não habita na desobediência. Deus não habita na imundície, na imoralidade, na iniquidade. E aquele povo daquela época estava todos contaminados. Então Deus está dizendo que enquanto o homem fosse carnal, o espírito dele não agiria para sempre no homem. Em João 3,5, Jesus nos diz que quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, para o Espírito de Deus habitar no homem, primeiro esse homem tem que se arrepender dos seus pecados, confessar Jesus, crer em Jesus como seu Salvador e Senhor. Então, o Espírito de Deus vem habitar nesta pessoa e vem morar na vida dela para sempre, quando verdadeiramente ela recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, querendo verdadeiramente Ele na sua vida. Então o Espírito Santo vem habitar para sempre. Então aqui no verso 4, Deus diz que o meu Espírito não agirá para sempre no homem. Então só a partir do dia em que Jesus morreu e ressuscitou, o Espírito de Deus pôde habitar para sempre na vida da pessoa que crê verdadeiramente em Jesus e arrependido dos seus pecados, confessa os seus pecados e convida Jesus para entrar na sua vida. Antes não pode, ele não vem. O versículo 4 diz assim: ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Então, a Bíblia diz aqui no verso 4 que os filhos, antes que os filhos de Deus possuíssem, ou melhor, se relacionassem sexualmente com as filhas dos homens, com as filhas descendentes de Caim, já havia gigantes. Isso nos diz que aqueles gigantes que muitos interpretam que eram filhos dos anjos caídos, não é verdade. Então, antes que os filhos de Deus tivessem relacionamento íntimo com as filhas dos homens, já existia gigante. Logo, aqueles gigantes eram os descendentes de Caim. Eles eram homens muito grandes, muito altos, gigantes de 3 metros de altura. Hoje nós ainda temos gigantes. Basta ir no Google, você vai ver que tem pessoas de 1,40 m, 1,20 m, 1,50 m, 1,10 m, 2 metros, desculpa. 2,10 metros, 2,20 metros, 2,5 metros. No nosso tempo ainda tem. Imagina naquele tempo que era o começo, né? Em Gênesis 6, do 5 ao 7, nos diz o seguinte:
Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Então Deus viu que o coração do homem era mau. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Então Deus viu a maldade do homem. Deus viu que o homem que ele fez com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação, o homem estava totalmente corrompido. O homem não quis saber mais de Deus, nem aqueles descendentes de Enos que adoravam a Deus, agora não adoravam mais. Todos estavam corrompidos. E Deus se entristeceu. Quer dizer, aqui diz, ele se arrependeu. Esse arrependimento, essa tristeza. Tanto que no verso 6 diz assim, pesou no coração. Quer dizer, aquela tristeza de ver o homem que ele criou com tanto amor servindo completamente a Satanás. Meus irmãos, devemos ter cuidado com a nossa vida. Deus, ele não suporta o pecado. A Bíblia diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Não se engane. O homem que está fora da presença de Deus, que está na imundície do pecado, ele será destruído. Então devemos ter cuidado com a nossa vida. O versículo 7 diz assim, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então Deus estava tão triste com aquela criação, porque ele fez o homem para adorar ele, mas o homem estava adorando a Satanás. E se estava adorando a Satanás, não era mais dele, pertencia a outro dono. Então o homem naquele tempo estava à imagem e semelhança de Satanás. Era corrupto, era maligno, ele era assassino, ele era iníquo. A imundície sexual de todos os jeitos. Deus não suportou mais e agora resolve destruir este homem. Aqui no verso 6, 8 ele diz, porém Noé achou graça diante do Senhor. Porém Noé achou graça diante do Senhor. De toda uma humanidade, um homem achou graça diante do Senhor. Um homem era fiel ao Senhor. Aqui diz, eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então Noé era justo, íntegro e andava com Deus. De toda uma humanidade. Deus achou um homem. Noé achou graça diante de Deus. Deus teve misericórdia de Noé. Deus ia destruir toda a humanidade. Mas ao ver Noé e viu que Noé era fiel a ele, então Deus fez uma aliança com Noé. E Deus mandou Noé construir uma arca. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então Deus, ele não destrói os filhos dele. Os filhos dele, ele protege, ele cuida. Ele nos protege, nos sustenta, nos ampara, nos cuida de nós.
Não devemos temer nada. Então Noé achou graça diante de Deus. Aqui os versos do 11 ao 13 diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Então Deus resolve fazer uma limpeza na terra, porque a terra estava cheia, contaminada de pessoas que não pertenciam a ele, Deus. Aquelas pessoas pertenciam a Satanás. Elas eram a descendência de Caim. De todas aquelas pessoas, só um na face da terra era justo, temente a Deus, era íntegro. E Deus protegeu não somente Noé, mas também a sua família. Então Deus, Ele cuida de nós, Ele cuida da nossa família. Então Deus fez uma aliança com Noé. Aqui, Gênesis 7:1, então Deus mandou Noé construir uma arca. Noé passou mais de 100 anos, uns 120 anos mais ou menos, pregando para aquele povo daquela época que Deus iria mandar um dilúvio. Deus iria destruir a terra através de um dilúvio. Eles tinham que se arrepender e voltar para Deus, senão eles iriam morrer. Mas eles não quiseram. E quando Noé terminou de construir a arca, Gênesis 7:1, disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim e no meio desta geração. Que maravilha! Será que nós estamos nos mantendo justo diante de Deus e desta geração? Será que nós, como filhos de Deus, Deus pode dar esse testemunho de nós? Pense bem, meu irmão. Deus está dando esse testemunho de você? Será que Deus está dizendo, a Antônia realmente é uma serva fiel, obediente, justa, está se desviando do mal? Então Deus deu esse testemunho de Noé. E Noé achou graça diante de Deus. Então Deus manda Noé e toda a sua família entrar na arca, pois estava chegando a hora da terra ser purificada com água. Então Deus iria mandar água para purificar a terra. Então, meus irmãos, Deus iria destruir todas aquelas pessoas. Noé passou mais de 100 anos pregando, mas aquelas pessoas não quiseram ouvir. Não ouviram, não deram ouvido, zombavam da palavra de Deus. Hoje está do mesmo jeito. A igreja está pregando, as pessoas estão zombando, as pessoas não querem saber de Deus. Até muitos que se dizem de Deus não estão querendo saber da palavra de Deus, não estão querendo obedecer a palavra de Deus. Jesus está voltando e muitos estão nas farras. Aqui em Mateus 24, do 37 ao 39, Jesus diz o seguinte: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão.
Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Prestem atenção que Deus diz, mas aquele dia e hora, ninguém sabe. O dia e hora que Jesus vai voltar para pegar a sua igreja, o dia e hora em que Jesus vai voltar para governar essa terra, ninguém sabe. Jesus não diz, ninguém sabe nem o mês, nem o ano, nem o dia, nem a hora, não. Jesus diz, nem o dia e nem a hora. Ninguém sabe. Somente o Pai, nem o Filho, nem os anjos. Meus irmãos, Jesus vai voltar quando completar 2000 anos. Já está perto da volta de Jesus. Jesus é o noivo da igreja. Jesus era judeu e o noivo judaico não pode passar de 2 anos para casar-se. E para Deus, 1 ano é como 1000. Então 2 anos é como 2000 anos. Jesus está voltando. Então, quando Jesus completar 2033 anos, menos 7, você vai saber quando Jesus vai voltar. O nosso calendário grego não é o calendário judaico. O calendário judaico é adiantado 3 anos. No calendário judaico, Jesus completa 2033 anos em 2030. No nosso calendário. Menos 7. Veja qual é o ano que vai dar. Jesus não diz nem ano, nem mês. Jesus disse que ninguém sabe o dia e a hora. Porque o ano e o mês dá para a gente saber. Porque deixou para a gente saber. Então Jesus está às portas. O dia e a hora ninguém sabe. Mas o ano e o mês dá para a gente saber, porque Jesus subiu. E quem souber o mês que ele subiu, é o mês que ele vai voltar. Não é no nosso calendário, é no calendário judaico. E eu lhe digo, Jesus está voltando. E isso vai acontecer, esses 2000 anos, em 2023. 2030, Jesus completa 2033 no calendário judaico. E ele volta para governar o mundo. Então devemos ficar atentos, eu não estou marcando data. Isto está na Bíblia, eu já mostrei para os irmãos. As evidências. Jesus não diz ano e mês, Jesus diz dia e hora. Isto está próximo, meus irmãos. Devemos prestar atenção como está a nossa vida e como está o mundo. Quando é que Jesus virá? Quando todas as nações odiarem o povo de Deus. Lá no Apocalipse 18 diz, as nações se enfureceram. Então elas estão enfurecidas. Nós podemos ver que a cada dia as nações estão mais enfurecidas por causa do nome de Jesus. Jesus está voltando. Então, Noé entrou na arca. Deus mandou Noé entrar na arca. Noé entrou na arca, ainda ficou 7 dias na arca, esperando alguém vir, mas não veio ninguém. Não veio ninguém para ser salvo, ninguém quis ser salvo. O povo do mundo, meus irmãos, eles não estão esperando Jesus. Para eles o mundo está muito bom.
Para eles, o mundo, nada está acontecendo. É do jeito que Jesus diz no tempo de Noé. As pessoas comiam, bebiam, casavam, davam em casamento, iam para as festas, para o Rock in Rio, né, que vai acontecer agora, o futebol, né, que mais tarde vai começar depois das políticas. Eles não estavam nem aí, porque eles não criam na palavra de Deus. Eles não criam na palavra de Noé. Eles não estavam esperando um dilúvio. É como hoje, nós estamos dizendo, Jesus está voltando, volte para Ele, venha para Ele. As pessoas não querem saber, porque elas não estão acreditando nisso. Elas dizem, desde que meus pais morreram, essa conversa é a mesma, Jesus nunca voltou. E a Bíblia fala disso. Mas os filhos de Deus estão olhando para o céu e estão agradecendo. Eu, pelo menos, agradeço a Cristo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está me fazendo contemplar aquilo que eu lia, estudava há muitos anos. E eu nunca pensei que ia contemplar, mas estou vendo. Estou vendo a palavra de Deus se cumprindo. Aqui em Levítico 18 ainda, né? Do 26 ao 30, nos diz o seguinte: porém vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhum destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo-a vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Todo o que fizer alguma destas abominações, sim, aqueles que as cometerem, serão eliminados do seu povo. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós, e não vos contaminareis com eles, eu sou o Senhor. Então, a mesma coisa que Deus disse para o povo dele, quando foram entrar em Canaã, é o mesmo que Deus diz para nós hoje. Obedeça a minha palavra. Seja santo. Seja fiel. Seja temente a mim. Porque senão, vocês vão ficar para trás. E nós temos uma igreja aí, né? A igreja Laodiceia, que não quer obedecer a Deus, que irá ficar para trás. Aqui no Apocalipse 11:18, diz assim: na verdade, as nações se enfureceram. Então, meus irmãos, aqui está, prestemos atenção, porque bem aqui será a volta de Jesus. Quando todas as nações enfurecidas com ódio dos cristãos por causa de Jesus avançarem para destruir a igreja, Jesus voltará. Do mesmo jeito, no tempo de Israel, quando todas as nações, o anticristo vai reunir todas as nações para destruir Israel, então Jesus voltará. Então, Jesus diz que ninguém sabe o dia e a hora. Então, nós sabemos que o governo do anticristo vai ser 7 anos. No final dos 7 anos, Jesus vai voltar. Então, a gente sabe, não sabe o dia e a hora.
mas sabe mais ou menos só olhar que mês, que ano o anticristo começou a governar. Então, 7 anos depois, Jesus voltará. Jesus também deixou para a gente saber, 2000 anos ele vai voltar. Quando é que ele vai completar 2000 anos que subiu ao céu? Então devemos prestar atenção. E aqui no Apocalipse 11, 18, ele diz: as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Então, bem aqui está dizendo o tempo que Deus vai voltar. Ou melhor, que Jesus vai voltar. Então, as nações estão enfurecidas. Chegou a ira de Deus. Jesus vai voltar. E Deus vem trazer ira sobre a terra, destruição. A terra está vomitando estas pessoas malignas. E aqui diz, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então, quem é que está destruindo a terra? Quem foi que destruiu a terra no tempo de Sodoma e Gomorra? Quem foi que destruiu a terra no tempo de Noé? Quem foi que foi vomitado da terra de Canaã? Aqueles que praticavam toda corrupção, toda imoralidade sexual, toda depravação, toda violência, toda injustiça, tudo que não presta. As pessoas, os descendentes da serpente. Os filhos de Deus devem ficar atentos. Então, no Apocalipse 12, 5 e 7 a 12, vai ser a volta de Jesus para levar a sua igreja. Você está preparado? Ou você está achando que eu estou doida? A irmã Antônia está com heresias, está marcando a data. Meus irmãos, já mostrei várias vezes. Isto não vem de mim, isto é a palavra do Senhor. Está clara como a luz. Só não vê quem não quer. Tudo já está preparado para a vinda do anticristo. Está faltando pouca coisa. E essas poucas coisas é o tempo que Deus ainda está dando para a igreja dele de se arrepender, de dobrar seus joelhos, pedir perdão, de ser santificado. Porque sem santificação ninguém verá Deus. Noé entrou na arca com sua família. E o dilúvio veio. E todos aqueles morreram. E a terra foi purificada. A terra agora não será purificada com água. A terra será purificada com fogo. Aqui em 1 Pedro, aliás, 2 Pedro, nos diz o seguinte. 2 Pedro 3, 7 nos diz assim. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então a terra será destruída com fogo, meus irmãos. Esta terra não será mais habitada como é hoje. Ela será habitada por demônios. Então Jesus vem, Jesus governa 1000 anos. Depois Satanás vai solto e sai arrebanhando aqueles que não obedeceram a Jesus, que não quiseram o governo de Jesus. E depois do juízo, esta terra se tornará um caldeirão.
será um lago de fogo para todas estas pessoas que rejeitaram Jesus e amaram essa terra e os prazeres da carne. Mas nós não, nós estaremos no céu, na presença do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e que você se prepare para a volta de Jesus, que eu lhe digo, cada dia eu tenho mais certeza de que está mais perto do que longe. Senhor, nosso Deus e Pai, nos abençoa, nos ajude a entender a sua palavra. Quantas traduções erradas da sua palavra e muitas pessoas em dúvidas, mas o Senhor está revelando, está dando o discernimento, a interpretação correta para todos aqueles que estão se aproximando mais e mais do Senhor. Que o Senhor nos ajude a entendermos a cada dia melhor, que possamos a cada dia entregar a nossa vida nas suas mãos. Obrigado por cada um que está ouvindo e irá ouvir esta mensagem, que possa servir para a sua aproximação mais e mais do Senhor. Que possamos deixar as distrações, porque o diabo quer nos distrair com as coisas deste mundo. Perdoa os nossos pecados e nos abençoe. Obrigado por tudo. Obrigado no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Que você passe esse vídeo para frente para que outras pessoas também ouçam e se preparem. Então esta mensagem é para você se preparar. Se você achar que eu estou com heresias, mas pelo menos se aproxime de Jesus. Peça perdão dos seus pecados. Se arrependa de verdade. Se santifique. Porque a qualquer hora Ele está batendo na nossa porta. E as virgens que irão subir são as virgens sábias, não são as loucas. Que o Senhor nos ajude. Dê o seu bonzinho, compartilhe, comente, e assim você estará ajudando esta mensagem para frente. Vá lá no YouTube, também se inscreva. Até o próximo estudo, até sábado. Que o Senhor nos abençoe.